Olá, boa tarde. Hoje, dia 6 de setembro de 2024, são 14 horas e 17 minutos. Vamos dar início à continuação do estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos para o episódio 67. Mas antes, quero pedir a bênção do nosso irmão maior, nosso Mestre, Jesus, dos nossos guias, do mentor deste trabalho, para que tenhamos paz neste momento, discernimento, para podermos compreender estas perguntas, estas respostas e estes comentários tão importantes para a nossa vida do Livro dos Espíritos. Jesus, fica connosco, agora e sempre, e que assim seja. Vamos então iniciar o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal e hoje vamos para o tema pressentimentos. E pressentimentos começa com a pergunta 522. Allan Kardec questiona: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? E os espíritos respondem: é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do género de provas que se submete. Tendo estes caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então, nesta pergunta 522, é realmente pressentimentos que estamos a falar, não é? Agora vamos lá ver. Quem é que não tem pressentimentos? Todos temos, encarnados e desencarnados. Qual a diferença entre nós e os espíritos que estão integrados no mundo da carne? Somente uns estão presos sob a carne e os outros livres. Ainda que não totalmente. Os chamados livres têm de respeitar leis que nos dirigem e leis que nos sustentam. Mas os pressentimentos estão fora de determinadas leis e se manifestam de que é que seja. Existe uma câmara sensível no inundo consciencial que registra as emissões mentais dos guias espirituais que conversam com os encarnados pelos canais do coração. E o que se chama telepatia são vozes por vezes mais audíveis do que os sons emitidos pelas cordas vocais. Existem muitos meios de transmissão telepáticas, de acordo com a elevação de quem transmite e também da elevação de quem recebe, claro. Nós mesmos no mundo, ou seja, no mundo espiritual, admiramos o corpo físico, não é? O mundo espiritual é que nós estamos, não é? Que somos espíritos, não é? Admiramos o corpo físico e depois de conhecê-lo profundamente passamos a admirá-lo mais. O corpo físico é verdadeiramente a maior maravilha das formas da Terra. E é por esta forma que nós, os espíritos, atingimos certas capacidades de entendimento. A reencarnação é uma bênção de Deus para a humanidade que se encontra movendo em um corpo que cuide bem dele. Ele é um instrumento divino. Entrega ao espírito para que possa despertar para a luz de mais felicidade. Temos sempre pressentimentos. Basta que observemos isso. Entrega à meditação. Pode observá-los. Chegando à nossa consciência, trazendo-nos muitas mensagens que poderão enriquecer as nossas qualidades morais e também as qualidades espirituais. O campo de elevação do despertar no interior
todas as criaturas é enorme. As qualidades espirituais vão se transmutando com maior beleza. É o progresso se fazendo. Antes o homem era dotado de instintos, pois ele transformou em razão, que por ora domina. Depois virá a intuição, o sentido do futuro, o sentido daqueles que continuarem na Terra. Essa caminhada é infinita, ganhando nomes de acordo com o seu surgimento. Temos de dar mais atenção aos nossos pressentimentos e extraindo desses avisos a luz de que são portadores. O Espiritismo é uma doutrina, é um conjunto de conceitos que, além de repetir Jesus, amplia os seus conceitos, dando segurança a todas as criaturas de vida, de paz, de trabalho e também de amor. Os pressentimentos são conceitos espíritos que nos amam. Eles sabem introduzir no livro da consciência a escrita de Deus para nos ajudar nos caminhos, despertando os nossos corações e em nossos corações os sentimentos mais nobres, encarregados de amor e encarregados de caridade. Isso é uma ciência alcançando o progresso. Os benfeitores espirituais aproveitam as oportunidades, intuindo nos encarnados os meios de melhor aprender o bem viver. É que em todas as provações, ainda que sejam as mais duras, nós temos sempre um amparo. Recebendo conceitos e consolos que brotam no nosso íntimo, como se fosse a leitura de um livro cujo autor desconhecemos. Nestes momentos, procura orar, que a prece irá-nos ajudar a melhor entender as verdades estabelecidas na nossa consciência. E vamos continuar sobre o tema pressentimentos. Pergunta 523. Kardec questiona: acontecendo que os pressentimentos e as vozes do instinto são sempre algum tanto vagos, que devemos fazer na certeza em que ficamos? E a resposta é esta: quando te achares em incerteza, invoca o teu bom espírito. Ora a Deus soberano, Senhor de todos, e Ele te enviará um dos seus mensageiros, um de nós. Ora, aqui, nesta pergunta 523, acaba por ser podemos chamar que é uma pergunta de dúvidas, não é? E Kardec faz esta pergunta já para todos que nós podemos alertar-nos e perceber, e já devíamos também ter percebido a importância de orarmos. Se tivermos dúvidas, oremos. Foi o que os espíritos superiores disseram. Ou seja, na sequência dos nossos pensamentos, por vezes dúvidas de alguma ideia, na leitura de muitos livros que nós temos hábito de ler, certamente que de vez em quando nos assoma à nossa mente a dúvida. No nosso relacionamento, em muitos casos, a incerteza começa a nascer no nosso coração. Não devemos viver com dúvidas, porque poderá surgir a desconfiança que não ajudará ninguém. Em caso de dúvida, entretanto, procuremos o socorro na oração. E a oração irá ligar os nossos pensamentos aos pensamentos dos nossos guias espirituais. E eles irão nos atender com todo o amor. É que, vamos lá ver, Jesus não é pobre de valores no mundo dos espíritos. Existe abundância de conhecimentos espirituais, de modo a favorecer-nos dos tesouros da vida eterna. Não nos podemos esquecer. Quando nos sentimos com dúvidas, invoquemos o nosso anjo da guarda. E ele irá receber, digamos, o nosso pedido com amor. E esse mesmo amor irá nos socorrer. Esse é um exercício que podemos fazer sempre. A própria mediunidade cresce com o trabalho. O dom
é de Deus, mas o crescimento pertence à nossa boa vontade. Em torno de nós existem muitos espíritos e eles poderão nos atender na medida das nossas necessidades. O buscai e achareis é a resposta às nossas aflições. Quem não busca, como poderá achar? Não é? É uma pergunta lógica. Nós temos que limpar do coração a dúvida da existência de Deus, de Jesus, da comunicação dos espíritos com os homens, da reencarnação, da existência dos ambientes espirituais que se parecem com a Terra e que são mais perfeitos para a felicidade das criaturas. Se nós alimentamos a fé, podemos assegurar-nos a tranquilidade da vida e aumentarmos o amor em tudo aquilo que podemos fazer. Todos os pressentimentos são a voz aperfeiçoada do instinto, que não é mais do que a voz da consciência, onde os espíritos superiores depositaram as nossas diretrizes, que nos falam, quando necessário, nos guiando para a vida melhor. Nunca nos esqueçamos. Deus não esquece as suas criaturas, estejam onde estiver. Essa é uma coisa que nós nunca poderemos esquecer. Jesus veio separar todos os tipos de dúvidas da mente humana, porque Ele, o Divino Mestre, a fé cresce de modo a dar mais a quem tem, trazendo benefícios inarráveis, como que infinitos, a quem possui esse dom de intuição. Para que dúvidas, se o Senhor criou a verdade que pertence a todos? A dúvida é a criação humana. A dúvida é a ignorância das leis espirituais. Não existe incerteza na mente divina. As suas leis são puras e verdadeiras. E se somos seus filhos, nada mais justo que procurarmos seus caminhos. Convém meditar na verdade, procurá-la pelos meios conhecidos, que o resto virá para acréscimo de misericórdia. Se os agentes de luz são em número incontável, produtividade da bondade dos céus. Quando buscamos o entendimento com honestidade, já se encontra em caminho. Temos que cultivar a moralidade, que muitas mãos passarão a nos ajudar no silêncio, de sorte que os nossos pensamentos problemáticos desaparecerão, os nossos problemas desaparecerão, como por encanto, mas desde que o nosso esforço não deixe de aparecer nos nossos caminhos. Eles, no plano espiritual, investem. E nós temos que nos esforçar para melhorar. Eles investem. E nós temos que entender e ajudar a nós mesmos. Eles investem. E nós devemos amar, servindo de instrumento de caridade, por onde andarmos. Deus a bondade. E tudo devemos aproveitar essa bondade do Senhor e trabalhar na melhoria interna. O aprimoramento depende das nossas mãos, do trabalho de cada dia. Os olhos espirituais que nos acompanham estão atentos e se alegram com a nossa melhoria. Caminha, pois, que alguém segue à tua frente guiando-te. Isto é extremamente importante, esta pergunta 523, e porque pressentimentos todos temos, mas temos de sabê-los classificar. Na pergunta 524, os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral, ou também o procede que devemos adotar nos assuntos da vida particular? E olhem bem esta resposta dos espíritos superiores: tudo.
Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. E Allan Kardec faz um pequeno comentário a esta pergunta 524. Os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância. Outros conselhos são mais diretos, eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos do que não aproveitou e que lhes teria poupado muitos desgostos se houver-os escutado. É que é importante este comentário e que nesta pergunta 524 estamos a falar de avisos, não é? E temos de tomar consciência e saber ir mesmo. Os avisos dos espíritos protetores são de toda a ordem. Eles não visem somente ao primeiramente moral, mas a tudo aquilo que surge nos nossos caminhos, que se deve aprimorar para uma vida correta. Enfim, o que se entende por moral? Pois, a moral para o espiritismo, moral é um correto, é tudo aquilo que se possa ser correto na vida. Tudo o certo é moral. A família, o trabalho, os estudos, o convívio, até mesmo na ciência, a moral deve dominar para que seja uma ciência divina. Pois os avisos esses partem dos espíritos superiores. Esses avisos podem-nos chegar por muitos canais, quais sejam pela consciência, pela palavra de amigos e mesmo de inimigos, por uma leitura, por um desgosto, por uma enfermidade. Tudo são canais para a mensagem de Deus aos corações. Podemos ter um aviso novo por uma palavra que escutamos de uma pessoa quando conversamos. O que temos de saber e temos de ter a certeza é que Deus nos assiste por muitos meios. Aqueles que acharem conveniente. Quando alguém pede conselhos às pessoas das quais confia, abre as portas para sermos atendidos. E nesse momento os espíritos que o assistem transmitem a mensagem, mais ou menos perfeita, de acordo com os instrumentos escolhidos. Em muitos casos, tapas os ouvidos para não ouvir os conselhos dos protetores espirituais, não é? Principalmente quando a verdade é mais positiva, no nosso caso particular. No entanto, Deus não nos merece com a largueza de entendimento do seu filho. Ele terá a repetir quantas vezes for necessário até que a criatura acorde para as realidades. As leis sabem como lidar com as almas endurecidas. Por último, veio a voz da dor. Essa é mais fácil de ser entendida, porque fala na profundidade da própria alma. Nós não nos devemos envergonhar pelos nossos feitos. Se estamos nos esforçando para melhorar, temos que passar a ajudar mais. E também a ajudar-nos mais a nós mesmos, principalmente. Com as mudanças na necessidade do coração, que a ajuda do alto não irá tardar. Temos de dar os primeiros passos, que os outros serão ajudados por muitos que te amam no lado espiritual. Os avisos dos espíritos protetores objetivam todos os tipos de aprimoramento. Volto a repetir isto que já disse há pouco. Eles não se cansam de instruir e educar a humanidade. São espíritos, por vezes, angélicos, enviados por Deus em socorro dos seres humanos. É que no meio disto,
que eles estão a fazer a nós, eles trabalham também, nos assistindo por amor à causa do bem, sempre por um impulso de fraternidade universal. E é nas lutas todos os dias que o Espírito amadurece para o verdadeiro amor, conhecendo mais Jesus e Deus. Nunca nos esqueçamos dos avisos que fluem do mais alto para os nossos ouvidos. Eles têm a missão de nos educar, instruindo o nosso coração. Deus é amor. Nunca nos esqueçamos disso. Tendo Jesus como seu agente direto na manifestação do bem, para ser melhor conhecida toda a verdade. E vamos à pergunta 525. E agora passamos ao outro tema, perdão, estava a passar. E deixamos de estar nos pressentimentos e vamos passar para a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. E pergunta 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? E a resposta é a seguinte: certamente, pois que vos aconselham. E volta a perguntar a Kardec: exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos sugerem, isto é, a ação direta sobre o cumprimento das coisas? E a resposta é a seguinte: sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Aqui nesta pergunta temos também um comentário de Allan Kardec, que eu vou ler. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenómenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres. E os figuramos sempre armados com uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que têm nas coisas deste mundo e muito natural, o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocado, por exemplo, o encontro de duas pessoas que se porão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tínhamos em vista, eles obram de tal maneira que o homem crente, de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, isto aqui resume-nos a uma coisa que, nesta pergunta, 525, é que estamos a falar da influência dos espíritos nos acontecimentos. Mas também nós já sabemos que a influência dos espíritos se processa em todas as coisas, não somente sobre o ser humano. Os próprios espíritos que influenciam o dia a dia são influenciados igualmente pelos seus tutores celestiais. Somente Deus influencia a todos e a tudo sem ser influenciado, pois só Ele existe na sua altura espiritual. Convém tomarmos nota, no fundo da consciência, que Deus é Espírito e verdade, capaz de tudo saber quando lhe é conveniente. Estabelecer leis que sabe necessárias. Nós todos somos as suas criaturas, criados igualmente, simples e ignorantes, e ainda conservamos alguma simplicidade e muita ignorância em determinados pontos do saber e do amor. Contudo, carregamos connosco os valores espirituais que todos têm, uns mais despertados, outros em menor evidência. Se nós somos aconselhados pelos benfeitores espirituais, devemos fazer o mesmo em favor daqueles que nos acompanham na retaguarda, porque se manda as proteções, tudo, mas tudo, pertence a Deus.
é que os espíritos protetores exercem influência sobre a humanidade, e em particular não somente pelos pensamentos, como por meios variados que podemos todos constatar nas conversações de uns para com os outros, por páginas que vêm em nossas mãos para serem lidas, por factos que acontecem no nosso caminho. Podemos basear nesses valores que eles estão espalhados por toda a parte, como chuva dos céus que instrui os homens. Eu volto a repetir que não percamos tempo. Aproveitemos meditando de vez em quando sobre todos os reinos da natureza. E eles estão carregados de lições, de modo a que os espíritos encarregados eles sabem transmitir a verdade para os homens que buscam acertar. Em toda a criação, os agentes de Deus estão alertas, vigiando e trabalhando no sentido de manter acesas as leis que vibram e revigoram no universo. Sejamos humildes, sejamos obedientes. Procuremos amar todos os reinos da natureza, que eles irão devolver-nos, pelos mesmos canais, o amor que a nossa faixa vibratória cultiva num ambiente de harmonia. Nós, homens, precisamos conhecer mais a vida. E também precisamos conhecer muito mais também nós mesmos. E amarmos a Deus sobre todas as coisas. Já que não temos capacidade de conhecer o Criador. Conhecer na sua totalidade. Os espíritos que nos assistem e nos ajudam nunca agem fora das leis da natureza. Eles entendem o melhor para os humanos, que acaba por ser e é a base de tudo, as leis da natureza. As leis de Deus. A obediência a elas faz com que encontremos nessas leis elasticidade de onde surge a misericórdia, muito bem explicada pelo Evangelho de Jesus e vivida por ele. A nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, é uma oportunidade maior aos homens que a aceitam, compreendem e vivem, porque ela mostra a vida do além a quem se encontra ainda na carne. É um passo a mais para os de boa vontade. Vejamos o que o Paulo, o apóstolo, disse aos Galatas, capítulo 4, versículo 7. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo-se filho, também herdeiro de Deus por Cristo. De escravo das sombras, passamos a ser herdeiros de luz, pela vivência do Evangelho, o que nos mostra os caminhos da educação e os caminhos da sabedoria. E vamos para a pergunta 526. Relembro que estamos sob o tema Influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida. A pergunta 526 de Allan Kardec é a seguinte: tendo como têm a ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê acontecimento? Por exemplo, um homem tem de morrer. Sob umas escadas, a escada se quebra e ele morre na queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Olha que pergunta de Allan Kardec. E vamos à resposta dos espíritos superiores. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrocar, fazendo com que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figurastes, dizia os espíritos para Allan Kardec, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. Se era destino daquele homem
Por ser de tal maneira, os espíritos inspiram a ideia de subir as escadas em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, resultando daí a morte com um efeito natural, sem que para isso fosse mister a produção do milagre. Então, esta pergunta requer um comentário que é que falamos aqui sobre a ação sobre a matéria. Todos sabemos que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas a resposta leva-nos a outro entendimento. É que os espíritos têm ação sobre a matéria quando há conveniência. Deus sabe, e Deus ensinou os seus filhos maiores a dominar todas as coisas, e a própria matéria é obediente aos seus comandos. No caso dos vulcões, as erupções dos mesmos são assinadas por espíritos da natureza, que compreendem essa ciência na sua profundidade. A erupção é apenas uma descarga de pressão intraterrena do grande calor do núcleo, de onde a pressão faz sair as lavas incandescentes, por vezes fazendo alguns estragos, como se pode constatar. Na história de Herculano e Pompeia, na Itália, onde pereceram 100.000 pessoas e animais. Ali foram reunidos os que tinham de passar por aquela prova para que se cumprisse a lei. Mas pergunto, e os animais deviam à lei? Não, claro que não. No caso, os animais não eram dívidas, como acontece com os homens, mas meios de fazê-los progredir. Isso acontece sempre, como nos matadores, nos desastres, na morte causada pelos incêndios nas matas. Meios de fazê-los progredir. É que tudo encaixa-se no comando dos espíritos, como se eles fossem instrumentos da lei, que se cumpre infalivelmente. Há muitos casos, como o no da escada, referido no livro dos Espíritos, em que os espíritos encarregados desse facto agem diretamente, como sendo os senhores do karma. Espíritos encarregados de executar a corrigenda. Os próprios espíritos que têm mais curso de saberem mais que os outros religiosos sobre a vida devem estudar mais, para melhor compreenderem o cumprimento da lei de Deus. Em certos casos, os espíritos agem diretamente, como no caso do vulcão, e outros indiretamente, como no caso da escada. Por esses exemplos, podemos deduzir outras ocorrências que são infinitas. As convulsões geológicas da Terra, desde eras remotas, são assinadas pelos agentes do karma, ou seja, espíritos encarregados de tal execução. Com a evolução da própria humanidade, esses acontecimentos vão se aliviando, de sorte a desaparecer por completo e estabelecer o reino de Deus no mundo que habita. Mas também há que realçar, quanto mais atrasada a humanidade, mais bruscos os fenómenos. Por isso que continuamos a ter aquilo que temos na Terra. Por isso que iremos continuar a ter estas grandes convulsões que irá acontecer na Terra. Que Maria nos proteja, Jesus e Deus. Os espíritos evoluídos têm plena ação sobre a matéria porque para isso foram treinados no mundo espiritual pelos engenheiros siderais. Em todos os acontecimentos em favor do cumprimento da lei, quando os homens passam por certas penas, certamente que os espíritos encarregados de tais fenómenos estão operando direta ou indiretamente, porque somente eles entendem o que deve ser. Mas também é bom que se conheça o valor de um justo, como se refere a Bíblia Sagrada. No caso de Sodoma e Gomorra, os anjos pediram à família de Ló para sair da cidade, que iria ser destruída por eles. Acrescentaram mais oxigênio ao ar e a cidade pegou fogo, sob a ação dos pensamentos inferiores que eram em demasia. Do atrito dos elementos surgiu o fogo para cumprir as leis e a população, pela prova que ela mesma criara. Paixões ali, naquelas cidades,
passaram dos limites e a prova chegou para a população, ficando livre o justo de justiça de Deus. Se nós queremos livrar-nos, aliviar-nos, o peso que carregamos aos nossos ombros por faltas cometidas, procuremos o amor. Mas não amamos somente os que te amam, porém, da maneira ensinada pelo Evangelho. Ouçam. Se amais aos que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque os ímpios amam aos que os amam. Lucas. Se o amor cobre a multidão de pecados, certamente que ele alivia o nosso fardo e faz leve o jugo da lei. A matéria tem vida, mas é dirigida pelas inteligências que são agentes de Deus. E vamos para a pergunta 527. Tomemos outro exemplo em que não entra matéria no seu estado natural. O homem tem de morrer fulminado por raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e mata-o. Poderá dar-se, tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram ao homem? A resposta dos espíritos superiores é a seguinte: dá-se o mesmo que anteriormente. O raio cai sobre aquela árvore em tal momento porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore, por se achar debaixo dela o homem. A este, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore, sob o qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixa de ser atingida só porque não lhe está debaixo da fraude do homem. Aqui, vamos lá ver. Aqui nesta pergunta 527, a pergunta como é feita, a resposta, podemos falar do destino e das leis naturais. Como já frisei, por outras palavras, a lei de Deus é rigorosa. A vontade dele se cumpre em todo o universo, mas traz às criaturas lições imortais de vida e de paz. Se um raio tem de cair numa árvore, como nos diz os livros dos espíritos, e alguém tem marcado no seu destino morrer por um raio, ele é encaminhado para debaixo dessa árvore pelos canais dos pensamentos, no impulso dos senhores do karma para que tal aconteça. No entanto, esse encaminhamento é feito sem ódio, nem vingança, em plena naturalidade, como se o encarnado tivesse feito a escolha pelo seu livre-arbítrio. Assim, são os milhões de acontecimentos que sucedem no mundo inteiro. No fundo, são processos de despertamento, sim, das criaturas e de Deus. Das criaturas de Deus, não e de Deus. Nós temos que estudar mais as leis do Senhor e delas tirar todas as respostas para que, por vezes, aquelas que nos inquietamos tanto em saber. Somente a maturidade nos informa os segredos naturais. Já pensaram nisso? É que as pessoas que reencarnam na Terra já vêm com uma ficha de acontecimento que podem mudar em alguns aspectos, dependendo da alma e das suas atitudes. Ela tanto pode piorar a nossa situação nos caminhos do mundo, como melhorar no esforço que se faz dentro do aprendizado. É qual o aluno esforçando-se em um colégio. Além de ser elogiado pelos seus professores, é premiado de muitos modos. Assim é o espírito. Ele deixa a carne como que quem vai para uma escola onde se educa e onde se instrui. Tudo depende da nossa conduta para melhorarmos ou piorarmos o que o destino nos traz. Os guias espirituais, como já mencionei, e como já podem investir na criatura aliviando o seu fardo e suavizando o jugo da lei.
pelos trabalhos em realizar em favor da coletividade, de um todo, e do seu próprio benefício. Se tem de cair no estudante um raio de infortúnios, com duras provas a passar, ele pode aliviar o compromisso e somente uma faísca cair nos seus caminhos. Desde quando enfrenta os problemas, recolhendo lições dos próprios infortúnios. Quando dizemos que a solução dos problemas está dentro de cada ser, é porque o Evangelho também o afirma. Vejamos as palavras de João. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá. É que nestas palavras de João que demonstram disseram os discípulos, Jesus volta para lá por ser conhecedor da lei de Deus. Somente o mestre de quem ofende é ignorante. Ele está buscando alguma coisa para o coração desconhecido do amor. Ele volta para junto dos apedrejadores. Palavra que digo muitas poucas vezes. Para lhes ensinar a amar, solucionando sua suavidade e problema. O mestre procurou, ainda procura, os novos fariseus, admoestando-os cerca da verdadeira fraternidade, sofrendo todas as consequências, mas deixando as lições de modo a impregnar as consciências, de sorte a poder acordá-las. Todos os distintos eleitos têm o poder de dirigir a vida e modificar os caminhos. Isso não dá esperança, isso nos dá esperança e também valoriza os nossos esforços. Termos boa vontade e esforçarmos para tal, que os Espíritos de Luz irão aproximar-nos do nosso coração, dando-nos conselhos, transmitindo recados pelas vias da intuição, procurando-nos ajudar e a livrar-nos de todos os males. No entanto, se nós cruzarmos os braços diante do nosso despertamento, atrairemos espíritos que também cruzam os braços durante o seu estado e deixaremos livres os caminhos para os senhores do karma operarem em teu destino, recebendo o que mereces por justiça divina. Esforcemo-nos, que muita coisa pode ser mudada e a paz ficará mais próxima dos nossos corações. E vamos para a pergunta 528. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas passa perto sem atingir, poderá ter sucedido um espírito bondoso haja desviado o projeto? Olha a resposta dos espíritos superiores. Se o indivíduo alvejado não tem de perecer desse modo, o espírito bondoso inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que impunha a alma de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma ou projétil, segue a linha que tem que percorrer. Aqui falamos das defesas, não é? Mas temos que compreender que, apesar de estarmos num período em que a Terra está a fazer a limpeza para entrar em regeneração, mas ainda continuamos com provas e expiações, onde tudo pode acontecer pelo estado evolutivo da humanidade, que ainda se encontra, neste caso, numa situação inferior e que esperemos que rapidamente passe para a regeneração, uma situação um pouco superior, com mais paz, com mais amor, com mais harmonia. A humanidade, bem como as pessoas em particular, têm recebido assistência espiritual permanente dos espíritos encarregados de protegê-las. Mas compete a todos nós agradecidos pela ajuda que recebemos, para nos livrarmos das armadilhas das trevas,
Os processos de despertamento dos espíritos são muito mais ignorados pelos homens. Muitas vezes passa despercebido pela razão que se Deus é bondade e amor, Deus não faria nem consentiria em nada que pudéssemos interromper o nosso caminho para a felicidade. Sempre existiram mistérios. E eles vão continuar a existir. Há muitos casos que o espiritismo ainda não pode explicar devido ao atual estágio que nós estamos, ao nosso atual grau evolutivo que estamos. É que certas coisas não podiam ser compreendidas sem haver uma confusão da nossa mente. E se somando às verdades reveladas até então, nos parece muita carga para a nossa consciência no planeta Terra. Somente se pode carregar o fardo que as forças possam suportar e um jugo com que a mente não se perturbe. No caso do livro do Espírito que li, o espírito benfeitor pode desviar o projétil confundidamente de quem vai disparar a arma. É o espírito protegendo o alvo. Podemos perguntar, e no caso que a pessoa avisada é atingida? São muitos ou mais do que são desviados, ou talvez desviados. E nos animais que os caçadores matam sem piedade, acertando quase sempre em quase todos, simplesmente por distração ou por prazer. E a matança dos peixes e o corte das árvores. Enfim, se nós observarmos atentamente, a vida tem-se constituído de uns destruírem os outros, e os superiores em raça é que matam mais. E as guerras entre os homens. Se qualificarmos de prova e expiações todo o tipo de morte, quais as provas e expiações dos animais? Tudo não passa de um processo de despertar, de necessárias mudanças de corpos, desde quando sabemos que tudo encarna e desencarna, que a mudança de corpos é a lei e Deus sabe o que faz. Mas se ainda não conseguimos compreender, oremos e esperamos que no transcorrer do tempo irão chegar as respostas daquilo que atormenta a nossa mente. Mas quanto mais cresce a alma, em qualquer forma física que se expresse, mais tem defesas, além de proteção natural que é para todos, como disse, para os espíritos. Se compararmos o homem primitivo com nós agora, o que é que podemos dizer? Que somos sábios? Não é? Os que se encontram no plano do espírito e que nos ajudam e amparam ainda são ignorantes em determinados assuntos, mas nem por isso merecem nas suas atividades. Eles buscam e estudam todos os dias, tendo como livre a natureza. Por misericórdia temos os grandes instrutores que de vez em quando descem dos planos resplandecentes para nos ajudarem a compreender mais um pouco do amor de Deus. Por exemplo, refletamos, é que se Deus permitiu que os homens criassem as armas, provocando guerras, cultivassem a maldade, a violência, a morte dos pássaros, dos peixes em massa, do corpo das almas, suicídios, o extermínio das chamadas pragas da lavoura, dos insetos de todos os tipos e até mesmo dos vírus, é porque ele, sendo amor, tem um objetivo na educação dos homens e para a harmonia da própria vida. Na verdade, o que se passa no interior é reflexo do interior dos seres que povoam a Terra. Dentro do corpo humano há uma guerra permanente para o equilíbrio da vida. Estudemos que encontraremos a solução para tudo que por enquanto ignoramos. A bondade do Senhor nos traz as mãos daquilo que desejamos com amor, procurando o aprendizado. Vejamos o que nos diz Jesus. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2.
Mateus. Uma milha é a lei que te obriga a andar no aprendizado, e a outra deves andar por conta própria. Para a Inquisição da verdadeira humildade se transforma em defesa dos nossos caminhos. E vamos a mais uma pergunta, a última deste episódio 67. Pergunta 529. De que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que são fatalmente atingem? Vou repetir a pergunta. Ajuda. De que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Por imaginação, respondem os espíritos superiores. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. E Kardec reforça a pergunta. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstada sua ação por espíritos que queiram o contrário? E a resposta é a seguinte. O que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surjam obstáculos, é porque Ele assim o quis. Aqui poderei dizer que falamos na ação dos levianos. É um pouco isso, não é? E por vezes nós dizemos, vamos lá ver, é que os espíritos aqui levianos ou ignorantes e zombeteiros se aproximam das criaturas, o que lhes favorece a aproximação. Tudo depende da harmonia que nós tivermos. Tudo depende da sintonia que nós pairarmos. Quantas vezes escutamos estas palavras? Os semelhantes se atraem. Um espírito mentiroso não pode influenciar um homem que não admira a mentira. Nem um espírito alcoólico faz um homem beber, sem que este queira alimentar esse vício. Tem de haver sintonia entre os dois, para que possam haver entrosamento de sentimentos. Os espíritos inferiores acompanham as criaturas inferiores, usando-as como médios. E, portanto, isto não é? Os espíritos, na erraticidade, qualquer que sejam as suas atividades científicas, políticas, culturais ou qualquer outra, procuram a companhia daqueles que exercem as mesmas atividades do plano físico. Se queremos a companhia de espíritos puros, temos de procurar a pureza. Esses espíritos, ainda que não sejam nós, todos a Terra, não sejamos puros, mas que estejamos endividando e realçando, como que envidando, ou seja, esforços para podermos caminhar, usando a misericórdia e com as bênçãos de Jesus, iremos servir de médios para promovermos a paz das criaturas. Todos os infortúnios causados por espíritos ignorantes às pessoas são devido ao facto de que essas alimentarem ideias falsas e as acharem boas praticando e alimentando paixões inferiores. O Espiritismo apareceu no mundo por misericórdia, trazendo a mensagem de esclarecimento para que se possa entender o caminho a ser percorrido. Pois os conceitos de Jesus são revividos nesta doutrina, a doutrina dos Espíritos, com o objetivo de libertar as criaturas ou mostrar os modos pelos quais elas se libertem de si mesmas. Não é que os espíritos são peteiros ou ignorantes ou inferiores não atacam os homens sérios. Eles tentam, mas quando notam nada conseguir, os abandonam, como o artista abandona um instrumento estragado e que não possa consertar.
nós pedimos as coisas a Deus pela vida que levamos. Ele entende essa linguagem e se queremos melhorar, esforcemos-nos. A ajuda vem por muitos meios que o Senhor tem de ajudar os seus filhos do coração. Fechamos o que Jesus disse, fala segundo Mateus. Pedi e dar-se-vos-á, busquei e achareis, batei e abri-se-vos-á. Não é pedindo somente para a boca, não é buscando somente pelo andar, não é batendo somente para as mãos, não é mais é mais pela transformação interna dos nossos costumes, pelas mudanças de vida. É o que se faz nascer alguma coisa na cidade do coração, a nossa reforma íntima. O Cristo nos ensinou a pedir, o Cristo nos ensinou a procurar, o Cristo nos ensinou a bater. E aqui o bater não é magoar os outros. Aqui o bater é nós procurarmos o nosso entendimento interno. Procurarmos saber o nosso eu. Melhorarmos internamente para podermos melhorar os outros que estão ao nosso redor. É que a missão do Espiritismo, sendo a mesma de Jesus, é nos ajudar a criar dentro de nós mesmos a harmonia. É isso aí a felicidade. Mente em desarmonia é uma mente sofredora. É uma mente cheia de problemas, de infortúnios, cheia de dores. E aí o que acontece? Os espíritos inferiores, levianos e zombeteiros aproximar-se-ão dos que se encontram nesse estado de desequilíbrio e farão, a sua vez, juntando suas desordens, somando a infelicidade. É como eu já mencionei, os espíritos inferiores que se aproximam dos homens podem ter sido seus inimigos do passado, que voltam como cobrando quando são ignorantes. Mas não é justo que os culpes de todos os males que acontecem nos nossos caminhos, que os culpemos, aliás. Em muitos casos, os nossos próprios pensamentos inferiores causam-nos esses distúrbios na mente e no corpo. Temos que aprimorar as nossas ideias. Pois se fizermos isso, o corpo carne que nós vivemos acompanha essa harmonia. Pois essa é a lei. Mas porquê é que será que existem espíritos levianos ou zombeteiros ou inferiores na Terra? É que porque a maioria dos seres humanos é formada de espíritos ainda levianos. Ainda estamos num plano de provas e expiações. Sabemos porque existem espíritos zombeteiros na Terra. Porque a maioria dos seres humanos ainda o é. Se cada um levar a sério a elevação moral de si mesmo, o mundo se transformará, como também as almas que povoam o mundo astral. Aqueles que não o quiserem serão retirados de toda a sua sintonia determinada. Lembremos mais uma vez as palavras de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem não passar por ele dificilmente alcançará a libertação. Jesus é a nossa luz. Seguindo, jamais ficaremos nas trevas. E ficamos então por esta pergunta 530. No início da semana voltarei para o episódio 68, onde iremos iniciar com a pergunta 531. Mas antes, quero agradecer primeiro a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior,
nosso guia espiritual, aos nossos guias, ao mentor deste trabalho, pela paz e pela harmonia que sentimos durante este estudo. Espero, Jesus, que tenha estado minimamente à altura deste estudo. Ficar connosco em nossos corações, agora e sempre. E que assim seja. Obrigado a todos os que assistiram. Um bom fim de semana para todos. Até breve.